O nome do prota é Sage. Ele era um garoto feio e também desajeitado, constantemente rejeitado por sua aparência, mas que acaba vendo sua vida mudar bastante após comer uma fruta mágica. Ele adquire habilidades extraordinárias, que o transformam rapidamente no mago mais poderoso daquele novo mundo, acabando cercado por um harém de garotas lindas. Mas antes de tudo isso acontecer, Sage era o grande palhaço da turma, sendo alvo constante de piadas e humilhações por parte dos valentões da escola. E certo dia, enquanto passava por mais um momento difícil, a voz de Deus assume o controle do sistema de som do colégio e faz um anúncio inacreditável. Todos os alunos estão prestes a serem teletransportados para outro mundo, pois a Terra já não tinha mais espaço para tantos idiotas. Em vez disso, eles finalmente teriam uma utilidade, se tornarem heróis para derrotar o temível Rei Demônio. Enquanto Deus preparava os jovens, despertando seus corações otakus com a promessa de um cenário e habilidades dignas de um jogo RPG, nosso garoto Sage percebe que é tão fracote que nem sequer foi notado pela divindade, apesar do seu tamanho. Nesse momento, Deus ordena que todos formem grupos para transferência, e como já esperado, nosso garoto é deixado completamente sozinho, ignorado por todo mundo. Ainda tentando manter um pingo de dignidade, ele implora ao líder dos valentões, chamado Shota, para entrar no seu grupo. No entanto, os idiotas utilizam suas recém-descobertas habilidades de avaliação para zombar de seus status inferior e das habilidades medianas de Sage. Antes mesmo que ele possa processar a rejeição, eles o humilham e também o chamam de moleque fedorento, deixando o rapaz isolado, com os olhos lacrimejando. Nesse instante, o círculo de teletransporte é ativado. Assim que os alunos arrogantes desaparecem, Sage finalmente chama a atenção de Deus, e com pena da sua existência miserável, a divindade lhe concede uma habilidade secreta especial, antes de enviá-lo diretamente para a floresta perigosa daquele universo de RPG. Após alguns dias na selva daquele novo mundo, Sage sofre com as condições extremas, lutando apenas para conseguir ficar de pé e encontrar o que comer. Quando desmaia de fome, uma lagarta rasteja na sua frente, e num ato bizarro de puro desespero e abandono de qualquer bom senso humano, ele agarra o inseto e o devora. Logo em seguida, o sistema do mundo castiga ele com uma dor terrível pela ingestão de algo tão inadequado. Assim que se recupera do mal-estar, ele encontra uma fruta estranha parecida com uma noz ao seu lado e a pega imediatamente. Ele se pergunta se aquilo realmente é comestível. Afinal de contas, depois de ter engolido um inseto melado e nojento, a sua noção sobre o que é estranho mudou bastante. Ele decide utilizar a sua nova habilidade de avaliação para assim descobrir o que é. Trata-se de uma raridade chamada Fruta da Evolução, e como o nome não parecia um aviso de veneno mortal, nosso gordinho fica pensando que deve ser seguro comê-la, mas acaba vomitando logo no primeiro pedaço, devido ao gosto extremamente amargo. Mais tarde, a fome implacável de 5 leões o força a terminar de comer a fruta inteira, determinado a sobreviver. Ele logo sai em busca de mais alimento, utilizando suas habilidades de percepção para rastrear a comida. Ele localiza alguns macacos nos arredores e descobre que o nível daquelas criaturas é 120, uma diferença absurda com seu próprio nível insignificante. Mesmo sabendo do perigo mortal, o desespero e a fome o fazem invadir o território deles, e acreditando que conseguiria agir de forma furtiva sem ser visto, o nosso gordinho acaba encontrando mais daquelas frutas estranhas, junto com uma água mágica de cura que desafia as leis da ciência e rouba tudo que consegue. Enquanto isso, em outro ponto do mapa, o restante dos alunos invocados chega no local de destino. Entre eles, a presidente do conselho estudantil, Kazuki, acompanhada de seus amigos, demonstra uma preocupação com Sage, imaginando o que aquele jovem atrapalhado deve estar enfrentando sozinho. Longe dali, o protagonista continua utilizando toda a sua intuição para decidir se vale a pena arriscar a vida e comer mais daquela fruta misteriosa. O rapaz estava observando um cogumelo na floresta, mas a fome desesperada venceu a preocupação, e ele acabou devorando o negócio. Após cair de boca, ele logo passa mal devido ao forte veneno. Mais tarde, se sentindo à beira da morte, ele decide realizar o que acreditava ser o seu último desejo, comer mais um pouquinho. Ele pega mais uma daquelas frutas de evolução, reclamando mais uma vez do sabor horrível. E curiosamente, a fruta acaba funcionando como se fosse um tipo de antídoto milagroso para o veneno, e ativa uma espécie de proteção divina, adicionando novas habilidades de alto nível ao seu arsenal que antes era muito baixo. No entanto, antes que ele possa comemorar toda a recuperação, um macaco muito doidão o ataca de surpresa e o lança pelos ares. Sage tenta utilizar a água mística de cura para conseguir um aumento de poder, mas acaba levando a pior quando o macaco se aproxima de seu corpo paralisado com as garras prontas para o ataque. Ele tem medo que o pior aconteça, mas o cheiro insuportável de suas roupas após dias na selva acaba afastando a criatura e salvando sua vida. O fedor de sovaco fedido acaba fazendo o macaco cair derrotado, e Sage recebe vários itens valiosos e pontos de experiência pelo abate do inimigo. E pouco antes de comemorar a vitória, uma voz misteriosa ecoa em sua mente, anunciando que o processo da fruta de evolução está avançando. O jovem perde os sentidos, e ao acordar algum tempo depois, percebe as primeiras grandes mudanças no seu corpo. Após passar por essa transformação impressionante, o garoto Sage percebe que seus atributos físicos mudaram drasticamente. Ele recebeu um novo conjunto de habilidades passivas e também ativas. Embora o sistema indique
Chique que ele completou apenas a primeira de 10 etapas de sua evolução total, e isso o deixa bastante interessado, já que ainda se sente muito inseguro em comparação com os monstros poderosos dessa região. E 5 meses acabam se passando nessa floresta. Enquanto saboreia a água fresca que coletou, Sage é emboscado por um bando de lobos ferozes, com os olhos vermelhos e famintos. Usando os reflexos aprimorados e o que encontra ao redor, ele se defende do primeiro ataque. A fera dispara um feixe de energia mágica contra ele, do qual ele consegue desviar, mas por muito pouco. Sage reage e encerra o confronto com um chute devastador. O resultado deixa o garoto impressionado, pois ele ainda se considerava fraco demais para enfrentar lobos de nível tão alto, mas acaba aceitando que seus novos poderes de protagonista apelão estão fazendo efeito. Assim que o lobo é derrotado, ele se desintegra em partículas de luz, deixando para trás recompensas valiosas, incluindo pergaminhos de magia de água. Ele também ganha livros de registro sobre as criaturas da floresta, bem parecido com o que recebeu após ter derrotado aquele macaco maluco, ajudando ele a entender melhor a natureza desse novo mundo. Ao notar uma marcação suspeita no seu mapa mental, movido pela curiosidade, ele decide investigar a região mais a fundo. No entanto, seus planos são interrompidos quando o efeito da fruta da evolução é ativado novamente, deixando seu corpo paralisado por algumas horas durante a transição. Quando finalmente volta à consciência, ele se depara com uma emboscada e está cercado por um bando de macacos territoriais. E para piorar a situação, eles trouxeram um chefão do bando. Trata-se de um gorila gigante com cabelos rosa choque, que mostra uma presença assustadora e uma voz muito grossa, desafiando Sage para um duelo mortal aqui mesmo. E sem escolha para recuar, o rapaz se prepara para o confronto mais difícil da sua jornada. E ao descobrir através da sua habilidade de avaliação que o nível daquele gorila passa de 700, Sage bate em retirada na velocidade da luz. No entanto, a criatura se recusa a deixá-lo ir embora e golpeia o chão com toda a força, abrindo uma cratera da qual o garotinho mal consegue desviar. E é aí que a situação toma um rumo completamente inesperado. Ele descobre que esse monstro é na verdade uma fêmea sedenta, e o pior, ela fica completamente encantada pelo protagonista, pelo simples fato dele ter aguentado e desviado de seus ataques, algo que nenhum outro macho jamais conseguiu. O rosto apaixonado da criatura deixa o protagonista traumatizado, se perguntando o que diabo tá acontecendo aqui. A gorilona fala que tem uma queda por homens fortes e o desafia a continuar o confronto. Ela avança com um chute ágil, mas ele se esquiva por puro instinto. Em seguida, ela responde com um soco carregado de energia mágica devastadora, que destrói metade da floresta ao redor. Mais uma vez, os reflexos aprimorados do garoto Sage salvam ele, fazendo com que a gorila suspire ainda mais de admiração por ele. O rapaz tenta desesperadamente dar um fora nela, lembrando que ela é um animal, mas a criatura ignora completamente os fatos e insiste que seu nome é Saria. O garoto Sage fica incrédulo ao notar que ela tem um nome tão delicado e feminino, mas Saria não se importa com as reclamações e foca apenas em demonstrar o seu carinho amoroso. E sem saber o que fazer, o rapaz tenta encontrar uma forma de apagar aquele sorriso apaixonado do rosto dela. A gorilona Saria o ataca com suas garras poderosas, mas ele consegue se esquivar e contra-ataca lançando magia de água no ar. E vendo que seus golpes normais não aplicam efeito, Sage então usa sua carta na manga. Ele usa a magia de água de forma massiva para tentar inundar toda a área e derrotar a criatura, mas a força do feitiço é tão descontrolada que ele quase acaba se afogando junto. Frustrado com o próprio erro, ele abaixa a guarda e a gorilona aproveita para desferir uma sequência rápida de golpes. O garoto mal consegue suportar o impacto e, com o rosto ferido, começa a se perguntar se aquele vai ser o seu trágico fim. No entanto, ele encontra forças para reagir ao se lembrar de um recurso incomum no seu arsenal. Em um momento de puro desespero, ele decide utilizar seu próprio fedor corporal acumulado após meses na selva, na esperança de paralisar ou afastar a criatura. Mas a estratégia acaba falhando miseravelmente. A gorilona acha o cheiro dele incrivelmente atraente, se apaixona pelo perfume natural dele e implora para que os dois se casem. Antes mesmo que o protagonista consiga pensar em um jeito delicado de recusar esse pedido de casamento, a gorila Saria o agarra com força e o carrega dali. Ao chegarem na caverna que serve de abrigo para ela, a criatura tenta impressioná-lo mostrando seus talentos culinários e avisa que não vai deixá-lo ir, pois agora ele é seu marido. O protagonista tenta argumentar que eles pertencem a raças diferentes, mas ela insiste que o amor supera qualquer barreira e que eles vão se dar muito bem. Diante dessa insistência absurda, ele desiste de discutir por um momento. Saria então lhe oferece um pedaço bem grande de carne para acalmá-lo, já que ele parecia muito exausto e faminto. O garoto Sage aceita o alimento e, para sua total surpresa, a comida está tão deliciosa que ele chega a soltar gritos de pura satisfação, ficando chocado com o fato de uma criatura da floresta cozinhar melhor do que ele. Radiante com esse elogio, Saria propõe que eles formalizem logo a união desse casamento, fazendo com que o rapaz grite de pavor e também medo. Mais tarde, analisando os mapas que conseguiu ao derrotar os monstros anteriores, Sage localiza uma região secreta na floresta. Ele começa a planejar uma fuga silenciosa para se livrar daquela companheira grudenta e intimidadora, mas seus pensamentos são interrompidos pelas tentativas malucas e engraçadas da gorilona em seduzi-lo. Para mudar de assunto, ele pergunta como diabos que ela é capaz de falar e compreender a linguagem humana, já que nenhum outro animal
animal dessa floresta consegue. E como resposta, ela mostra orgulhosa uma pilha de livros e pergaminhos mágicos. E examinando o material, Sage descobre que os livros contêm feitiços úteis perfeitos para o dia a dia, que vão desde truques simples para lavar objetos até magia para banhos instantâneos. O garotão do nada fica pensando em uma cena de banho com garotas bonitas, mas a realidade bate na porta quando percebe que sua única companhia é uma gorilona peluda. Saria então pergunta de um jeito tímido se deveria chamá-lo de querido ou amorzinho após o casamento, deixando Sage completamente envergonhado, furioso e pensando sobre uma fuga o mais rápido possível. Mais tarde, enquanto Saria utiliza sua força descomunal para pescar no rio, o garotinho Sage observa tudo de longe, dividido entre a gratidão e o absurdo de estar convivendo com uma gorila. A sua sanidade mental tá forçando ele a tentar escapar, porém, assim que ele começa a rastejar para longe, uma aranha gigante surge das sombras, ameaçando sua vida. Antes que o monstro possa tocá-lo, Saria aparece como um raio, expulsa a ameaça e rapidamente pergunta se o seu amorzinho está bem, demonstrando uma preocupação verdadeira. Esse gesto acaba acertando o coração do jovem em cheio, pois ele se dá conta de que pela primeira vez na vida, alguém realmente se importa com ele e sua segurança. Enquanto isso, em outra parte mais profunda daquela floresta, uma criatura sombria e solitária está resmungando sobre como esse mundo perdeu a fé. Ele fica clamando por libertação de sua própria escuridão. Mais tarde, naquele mesmo dia, a gorilona explica para seu marido que vai sair para explorar a região em busca de mais frutas da evolução, revelando que quem as consome pode alcançar o ápice de poder da sua própria raça. Só de ouvir o nome da fruta, o protagonista sente um calafrio ao se lembrar do gosto horrível e das crises de vômito, se perguntando se aquele alimento misterioso não seria perigoso demais. É então que Saria conta que havia guardado 9 daquelas frutas raras para seu futuro marido, mas que algum ladrão havia roubado e que ela estava querendo quebrar a cara do vagabundo pilantra assim que encontrasse ele. E sentindo o peso da culpa, Sage perde a coragem, se ajoelha e implora por perdão, confessando que foi ele quem comeu todas aquelas frutas. Contudo, demonstrando o coração de uma donzela apaixonada, Saria o perdoa sem hesitar, enxergando esse acontecimento como sinal de que os dois estão destinados um ao outro. Diante dos argumentos do protagonista para sair dessa enrascada, ela recorre ao olhar dramático de cachorrinho fofo, perguntando se ele, lá no fundo, odeia ela. E quando ele nega por pura educação, ela interpreta o gesto como se fosse uma linda declaração de amor, e em um piscar de olhos tira um véu de noiva do nada, sendo carinhosamente ignorada pelo jovem. E no dia seguinte, quando ela sai para caçar, Sage decide colocar seu plano de fuga em ação. No entanto, a tentativa acaba sendo fracassada quando ele olha para trás e vê Saria correndo na sua direção com uma velocidade absurda. Em pânico, ele corre como nunca e busca abrigo no lugar mais profundo e escuro que encontra, uma caverna sombria. Ao cruzar os portões sinistros daquela masmorra, ele se depara com a criatura desnutrida e sombria de antes, o terrível morto-vivo, rei do desespero, Zenos. O monstro ativa sua habilidade de percepção e pergunta como que um humano, aparentemente tão fraco, conseguiu chegar até os seus domínios. Sage fica paralisado de medo ao utilizar sua avaliação e descobrir que o nível de poder desse tal Zenos ultrapassa os 1500. A criatura maligna saca sua espada e desfere um golpe fatal contra o jovem paralisado pelo choque, mas no último milésimo de segundo, a gorila Saria surge na frente, usando o próprio corpo como escudo para protegê-lo, recebendo um impacto mortal no seu lugar. O poderoso Zenos recua por um instante. Observando a cena, Sage entra em completo colapso emocional. Com lágrimas nos olhos, ele pergunta à gorila por que ela arriscou sua vida para salvar alguém tão fraco e inútil quanto ele. Saria, enfraquecida, responde com um sorriso sincero, dizendo que fez isso simplesmente porque o ama. O garoto desesperado vasculha seus itens atrás de água mágica de cura para tentar salvá-la, mas Saria, com a voz falhando, explica que o ferimento foi fatal e que ela só tem mais alguns instantes. Chorando amargamente, Sage se arrepende profundamente de ter sido tão rude e de ter tentado fugir da única criatura que lhe estendeu a mão e o protegeu com a própria vida. A gorila rosa o chama de homem bondoso e diz que ele era o parceiro perfeito para ela, dando seu último suspiro logo em seguida. Ao fundo, o rei do desespero, Zenos, fica zombando de Sage por ter derramado lágrimas por um monstro, mas o jovem, tomado pela fúria e pela dor, invoca sua magia de água e ataca com tudo. Quando percebe que os seus feitiços comuns não surtem efeito, Sage utiliza as armas e itens mais poderosos que possui para golpear o inimigo, fazendo o rei demônio se perguntar por que aquele humano está lutando com tanta determinação por causa de uma criatura da floresta. Sage confessa em voz alta que apesar de serem de espécies diferentes, ele aprendeu a amá-la. As suas palavras ecoam pelo lugar, tocando até mesmo a alma da gorila caída. Sage foca toda sua energia restante e avança contra o poderoso chefe da masmorra, que tenta neutralizar os ataques criando barreiras de pura escuridão. O orgulhoso Zenos se considerava invencível, mas acaba superado pela determinação implacável de Sage, que consegue desferir o golpe de misericórdia. Enquanto o corpo do rei demônio começa a se dissipar em partículas de luz, ele agradece ao jovem por lembrá-lo do verdadeiro significado do amor e encontra a paz, partindo para o descanso eterno ao lado de sua antiga amada. Sem perder tempo, o jovem corre de volta para os braços
braços de Saria. Em seus momentos finais, ela mostra o desejo de ser humana para poder viver ao lado dele. Ao receber o beijo de Sage, o corpo da gorila começa a brilhar intensamente, envolvendo todo lugar em uma luz radiante. E para surpresa do garoto, a forma animal de Saria se desfaz, dando lugar a uma linda garota de cabelos ruivos e curvas perfeitas. Graças aos efeitos acumulados da fruta da evolução e da energia liberada na masmorra, Saria passou por uma transformação completa. Ela se levanta e o abraça com carinho, deixando Sage completamente paralisado e fascinado com sua nova e bela aparência. Com a masmorra conquistada, os dois finalmente olham para o baú de tesouro deixado pelo chefe. Entre as recompensas deixadas pelo Rei Demônio, eles encontram trajes elegantes e acessórios mágicos. Sage entrega as novas roupas para Saria, que fica encantada com o visual humano. Logo em seguida, o próprio Sage passa por sua 10ª e também última etapa de evolução da fruta da evolução. O processo muda completamente sua aparência, deixando ele alto, com traços refinados e o visual digno de um verdadeiro príncipe. Essa mudança radical acaba fazendo Saria se apaixonar ainda mais por ele. Quando ele sugere que finalmente chegou a hora de deixarem a floresta para enfim explorar a cidade mais próxima, ela jura segui-lo para onde quer que ele vá. Nesse momento, uma criatura peculiar em forma de ovelha, a tal guia do sistema, aparece para dar os parabéns. A criatura fica elogiando Sage por ter sido o primeiro a finalizar essa masmorra perigosa, entregando até itens de recompensa como cupons de viagem e sementes raras, e ativa um portal que os leva para fora da floresta. E de mãos dadas com sua esposa, que agora sim pode-se dizer que é muito bonita, o antigo perdedor caminha confiante em direção à civilização, se sentindo pronto para qualquer desafio, sem imaginar que grandes reviravoltas o aguardam no novo reino. E querendo se estabelecerem, Sage, vestindo seus novos trajes de aventura, e também Saria, viajam para a guilda local, tudo para se registrarem oficialmente como aventureiros. Logo na entrada do território, eles se deparam com algumas criaturas do tipo Slime. Ao utilizar sua habilidade Avaliação, o garoto Sage nota que até mesmo aqueles monstros gelatinosos possuem níveis de atributos impressionantes. No entanto, antes mesmo que ele possa se preocupar, um dos Slimes avança na sua direção, e demonstrando seus novos reflexos aguçados, ele saca sua espada e parte a criatura com extrema facilidade. E como recompensa pela vitória, o sistema lhe concede moedas, itens de utilidade e equipamentos de combate, os quais ele rapidamente oferece para Saria. Além disso, as suas roupas de aventureiro recebem uma atualização automática do sistema, se transformando em um traje muito mais elegante, completo com uma capa estilosa que combina perfeitamente com seu novo estilo, e com um visual totalmente renovado graças às bênçãos do sistema e da criatura em forma de ovelha. Eles seguem para a cidade conforme planejado. Ao chegarem aos portões, um guarda rigoroso exige ver os documentos de identidade dos dois, e como Sage mudou completamente de aparência e não tem registros, ele tenta inventar uma desculpa esfarrapada, deixando o guarda desconfiado. E para resolver o caso, o oficial utiliza uma esfera da verdade, um equipamento mágico para testar as intenções deles, e no caso, os dois acabam passando sem problemas. O guarda se apresenta como Cláudia, o capitão da guarda, e faz um alerta misterioso, aconselhando os dois a ficarem bem longe da guilda de aventureiros daquela cidade. Sage até acena concordando, mas, movido pela pura necessidade, ignora o aviso e vai direto para lá no minuto seguinte. Assim que ele chega na entrada da guilda, ele finalmente entende o motivo do aviso. Ao abrir a porta, Sage se depara com uma cena bizarra de pura maluquice entre os membros. Chocado, ele fecha a porta imediatamente, tentando convencer a si mesmo de que foi apenas uma alucinação, e abrindo o portão novamente, a realidade é confirmada. O local tá cheio de aventureiros diferenciados, incluindo um cara musculoso que só tá utilizando um casaco. Também tem guerreiros com comportamentos exagerados e um clima caótico que desafia qualquer bom senso. O protagonista tenta manter a compostura e proteger Saria daquele ambiente podre, mas a confusão aumenta quando ele é abordado por um homem gigante. Esse cara apareceu falando que é o líder daquele hospício. É revelado que esse homem, de físico intimidador, é ninguém menos que o próprio mestre da guilda. E sem dar tempo para explicações, ele empurra Sage e também Saria para dentro do estabelecimento e motiva os dois a assinar o contrato. Lá dentro, eles são levados até a mesa de atendimento, onde são recebidos por uma recepcionista arrogante. E embora fique usando roupas diferenciadas nas suas apresentações, ela rapidamente assume uma postura mais profissional para realizar o cadastro, bagunçando um pouco os pensamentos distraídos do protagonista. Ela pergunta se o jovem tem algum motivo especial para querer se tornar um aventureiro, o que o faz lembrar de seus antigos colegas de classe, incluindo Kazuki. A sua principal motivação é encontrar seus amigos desaparecidos. Antes mesmo que ele consiga explicar melhor seus motivos, Saria toma iniciativa e, com seu entusiasmo contagiante e também carisma, convence a recepcionista a finalizar a inscrição dos dois. E nesse exato momento, as portas da guilda são abertas com um grande estrondo. Um trio de aventureiros com visuais extravagantes e comportamento de roqueiros entram no salão e tentam cercar o garoto Sage. Impressionados com sua nova aparência de príncipe encantado, eles tentam arrastá-lo para conhecer o líder da sua facção, que é um homem de aparência assustadora que mais parece um chefe do crime. No entanto, ao encarar o belo rosto de Sage, o líder durão se derrete completamente, revelando um jeito mais sensato
sensível e carinhoso, que deixa o jovem rapaz totalmente desconfortável e assustado com toda aquela recepção muito doida e cheia de segundas intenções. O protagonista entra em pânico e foge dali o mais rápido possível. Ele volta correndo para o balcão principal, buscando um momento de paz ao olhar para Saria, e implora ao chefe da guilda para que tome uma atitude em relação àqueles membros maníacos. O chefe grandalhão apenas dá uma gargalhada, afirmando que na guilda dele todos são livres para expressar as suas verdadeiras personalidades. Mudando de assunto, ele explica que como novos membros de nível iniciante, Seiichi e também Saria precisarão passar por um teste prático de avaliação. Sob a supervisão de uma experiente aventureira de classe A, Seiichi se prepara mentalmente, esperando achar mais alguém problemático. E para surpresa do protagonista, a examinadora que se aproxima é uma guerreira deslumbrante, dona de uma presença marcante e uma beleza de tirar o fôlego. O jovem rapaz fica babando e nem se dá o trabalho de disfarçar, fazendo com que Saria fique com cara feia ao seu lado para lembrá-lo de sua presença e compromisso. O nome dessa mulher é Artória, uma poderosa aventureira de elite, conhecida por seu temperamento forte e por carregar uma suposta maldição. Ela segura Seiichi pelo colarinho e pergunta muito brava para o mestre da guilda, duvidando que esses dois novatos com aparências tão frágeis consigam sobreviver ao treinamento sob sua orientação. O chefe apenas aponta para seus próprios músculos, demonstrando total confiança no potencial do casal, e convencida, Artória aceita realizar o teste. Enquanto os três se preparam para partir, Seiichi tenta manter uma conversa amigável para quebrar o gelo e aliviar toda a tensão no ar. Ele comenta que o sorriso dela é muito fofo, fazendo a guerreira durona ficar vermelha na hora. E Saria também entra na conversa para fazer um elogio, demonstrando que não tem um pingo de ciúmes e que quer apenas ser sua amiga. E é com isso que a gente chega no finalzinho da primeira parte desse anime. Quer continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.